eu penso e defendo certas coisas que enfrentam uma resistência considerada, mas eu posso dizer que não é essa resistência que vai me fazer mudar de opinião. Eu tenho que ser convencido. Dentre as questões que eu defendo, por exemplo, a leitura que se faz, quer dizer, uma crítica à leitura que se faz às últimas pesquisas, né? Foi divulgado nesse final de semana uma pesquisa do Instituto Datafolha que coloca Lula com 34% de aprovação. Tudo bem, algumas pessoas questionam o Datafolha, os métodos de pesquisa, enfim. Fato é que os números, para mim, devem dizer alguma coisa para todo mundo. Acho que a gente devia aprender a ler essa pesquisa com maior empatia, né? Tirar o manto do preconceito quando observamos os eleitores de Lula. Né? Parar com essa ideia de que quem vota em Lula é porque é doido, idolatra um bandido, é isso e aquilo. Para com isso, né? É gente como a gente que está no nosso país como a gente, tem os mesmos direitos e, óbvio, quer também que um governo governe para eles. E nós tivemos, na história recente do nosso país, né, por muito tempo, né, uma realidade que foi marcada por uma concentração de renda muito grande. Nós tivemos, desde a ditadura militar, com aquela máxima de fazer crescer o bolo para depois dividir, né? E depois nós saímos dela e fomos também para os governos do PSDB, etc., que também nos colocou numa situação em que a concentração de renda era de fato a máxima. Aí veio o governo PT e essas pessoas experimentaram algo diferente. Veja, pelo amor de Deus, não confunda, eu não estou fazendo aqui um julgamento moral, eu não estou dizendo que isso apaga toda a mácula do PT ou de qualquer outro partido. Eu só estou dizendo que você deve considerar as questões, cada uma em seu lugar, e pensar nessas pessoas como alguém que está defendendo alguma coisa, né? Então, o Pedro Cardoso, há poucos dias, né, disse uma frase que para mim foi muito forte nesse sentido. Né? Talvez a minha hesitação elitista, disse ele, não esteja tão certa quanto a sabedoria popular. O que acontece é que eu, por exemplo, eu não tenho aquela coisa de ser o esquerdista extremado. Se eu rejeito as propostas de direita que me são apresentadas até agora, é porque todas elas, pelo que eu faço de leitura, estão associadas ao neoliberalismo. E no meu entendimento, o neoliberalismo, num contexto em que há uma desigualdade social tão grande, chega a ser cruel. As reformas do governo Temer, elas foram extremamente avassaladoras, né? Destruíram direitos que foram conquistados a duras penas. Né? E a gente tem que começar a fazer uma leitura com maior empatia. Imagine, você pode estar em sua casa com a graça de Deus, com muita tranquilidade, tendo seu emprego, seu carro público, mas o seu vizinho pode estar neste momento querendo saber qual será o empregador que o contratará, porque aquele com quem mantinha vínculo já não o mantém e que agora ele sugere um outro tipo de vínculo, a jornada intermitente, aquela que o cara vai ser contratado para trabalhar por hora. Quando você tinha um empregado, o empregador tinha que assimilar nos seus custos o empregado em tempo integral. Então o cara estava na loja, com a loja vazia, estava com a loja cheia, mas ele era um empregado. Isso era importante porque o direito naquela época, né, como se fosse um passado que ficou para trás, infelizmente, passado ficou para trás é ótimo, não é pleonasmo. Mas quando o direito tratava do empregado, ele sabia que além ou antes de ser empregado, o indivíduo era uma figura humana. E óbvio, estava extremamente compatível com a Constituição, que fala da dignidade da pessoa humana. Hoje, se você pega e considera a jornada intermitente, você percebe que isso acabou. Né? O cara vai ser contratado para trabalhar por hora. A empresa pode trazer para si o empregado apenas no tempo que seja efetivamente necessário a ela. Ao passo que a relação de emprego da sua forma original buscava atender na medida possível tanto as necessidades humanas do empregado quanto as necessidades econômicas do empregador. Então a jornada intermitente para mim foi um dos golpes contundentes que a nossa sociedade sofreu, né? E infelizmente tende a sofrer um pouco mais. Então quando você pega uma pesquisa que traz Lula com 34%, não pense nesse eleitor como burro, como ignorante. Pode ser que ele está querendo se proteger dessa onda neoliberal que está querendo cair sobre ele. Eu acho que no contexto que a gente vive hoje, você simplesmente falar em privatizar sem dizer o que e como, simplesmente falar em estado mínimo, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Né? Isso é até desumano.
Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar, sabe? Eu sei que com a graça de Deus há muito chão, né? Até as eleições muita coisa pode mudar. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que buscar mudar é o nosso posicionamento, sobretudo o posicionamento com relação ao outro. E outra coisa, vamos buscar do candidato de nossa preferência propostas de política pública de fato. E política pública de fato é algo sério, é algo consistente, é algo que te dá, ainda que de forma resumida, uma noção de quais os rumos o país vai tomar. Né? Então, simplesmente alguém chegar e falar assim: vou acabar a corrupção. Isso não é projeto de governo, isso é frase panfletária, isso é coisa de, sei lá, propaganda sem consistência nenhuma. Porque não basta alguém falar que vai acabar a corrupção, ele nem sequer se dá o trabalho de dizer como. Então, vamos exigir um pouco mais de nossas escolhas, porque afinal de contas, essa escolha não é só pra gente. Valeu?